nos últimos dias que de fato o homem tem falhado nesse chamado, tem falhado nesse posicionamento, tem falhado nessa autoridade que Deus deu para ele como homem, né? A gente tem visto que o homem tem falhado. E agora a frase mais dita aí é o empoderamento das mulheres. E eu vou te falar uma coisa, as mulheres estão tomando a dianteira. As mulheres, elas estão tomando a dianteira. Quando a gente, pastor Emilson, missionário, falando sobre a carreira militar, irmãos, a maioria que estão entrando para a vida militar, para a carreira militar, são as mulheres. Porque elas estão fazendo prova, elas estão passando, elas estão estudando, né? E isso é uma realidade. E glória a Deus, porque Deus aprove ao Senhor de dar uma direção para nós nos reunirmos aqui como homens, né? Para ouvir Deus falar como Deus já falou agora poderosamente, né? Nesse primeiro hiato, né? Nesse primeiro momento que nós tivemos aqui. E é isso que Deus quer falar. Deus quer resgatar essa nossa autoridade. Deus quer resgatar, porque Ele colocou isso nas nossas mãos. A Bíblia diz que nós somos cabeça, e de fato nós somos. Nós fomos chamados para governar, nós fomos chamados para dar direção, né? E Deus precisa resgatar isso. E aí quando a gente vê aqui homens casados, homens solteiros, jovens, né, que ainda pretendem casar, e a gente vê que realmente é um momento bom que Deus separou para falar conosco, e baseado então lá no livro de Josué, o nosso tema, né? Josué 1,9, nós lemos aqui, mas eu vou ler de novo, porque eu vou ler numa tradução NVI, que diz assim: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E a gente sabe que essa palavra que Deus falou com Josué, ela foi extremamente importante, porque Moisés havia morrido, já havia planejado Moisés estava morto, e agora era com Josué. Agora é Josué, porque Moisés foi aquele cara que conseguiu tirar o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, enfim, e agora chegar à Terra Prometida. Mas para chegar à Terra Prometida ia haver guerra, ia haver luta. E Deus tinha que colocar alguém que fosse alguém guerreiro, alguém poderoso, alguém que de fato ia enfrentar os inimigos. Então Deus já levanta Josué. Deus já levanta Josué. E Josué parece que ainda não entendeu esse chamado. Ainda não entendeu que agora a missão estava na mão dele. Parece que ele ainda não havia entendido isso. E aí então o que Deus faz? Deus faz, não foi eu que te ordenei. Mas eu estou contigo. O que você precisa fazer é meditar na minha palavra. Onde você está focado naquilo que eu falo para você através da minha palavra. Como Deus estivesse dizendo o resto, né? É tudo isso. E aí, dentro desse tema, homem, o chamado a Deus falou comigo para me falar hoje para a família. Pela misericórdia do Senhor, faço parte do Ministério de Família da Igreja de Secó, né? Meu nome é Josias, sou pastor, casado com Deus agora, 27 anos, meu filho está aqui, Herbert, né? E Deus então nos deu essa oportunidade da gente estar trabalhando com família, da gente estar ministrando. Tivemos agora há pouco tempo um jantar de casais maravilhoso, participamos já de congresso, Casados para Sempre, está sendo feito agora o Paz para Toda a Vida, o pastor Denilson com a sua esposa, enfim, Deus trabalhando em famílias, porque famílias é projeto de Deus. A gente sabe que uma família forte é uma sociedade forte, é uma igreja forte. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastorzão, o pastor Arquimedes, que ele é focado em pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Essa é a frase exponencial
do nosso pastor. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, o foco da Igreja Secó é investir em pessoas, é investir em famílias, é investir em casamentos, é investir em jovens, né? E Deus então me deu uma palavra para a gente compartilhar aqui a respeito de família. Homem, o chamado é teu como pai. Homem, o chamado é teu como filho. Homem, o chamado é teu como esposo, como marido. O chamado é teu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te comissionou. Como pai, como filho e como marido. E aí, irmãos, na realidade o que a gente vê é que as famílias têm sido atacadas de todas as formas e de todas as maneiras. O divórcio já é algo que em alguns países há mais divórcio do que casamento. Isso é fato, né? Quando a gente vê o relatório do Casados para Sempre, eles mandam lá, eles estão sempre atualizando aquele relatório. E o que está acontecendo? Por que tantos casamentos têm sido destruídos, até dentro mesmo das nossas igrejas? O que está acontecendo? E aí algumas pessoas falam assim, mas o casamento não tem uma receita de bolo. Como assim não tem uma receita de bolo? Deus o tempo todo na palavra dele, ele diz como ele quer que seja o casamento. Deus fala na palavra dele o papel de cada um no casamento. Então como não tem uma receita de bolo? Por que então os casamentos estão sendo destruídos? Porque nós não estamos, buscando no manual de prática e fé que nós temos para viver um casamento saudável, um casamento conforme a vontade de Deus. Então, homem, o chamado é teu para ser pai. Homem, o chamado é teu como filho. Homem, o chamado é teu como marido. Deus colocou nas tuas mãos. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Você vê eu falando assim, dessa forma, tal, mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqui muitos sabem, mas outros não. Agora, dia 29 de setembro, vai fazer 17 anos que eu sofri um acidente e eu tive uma perna amputada. Fui atropelado numa calçada por um carro desgovernado. E eu vou dizer uma coisa para você, eu estava desviado há 20 anos do Evangelho. Meu filho tinha 8 anos, 8 para 9 anos. Meu casamento estava totalmente destruído. A minha esposa já falava para as minhas irmãs que ia se separar de mim, porque ela já não aguentava mais. Uma vida de adultério, uma vida de bebida, uma vida desregrada, uma vida que não respeitava a minha mulher, uma vida que não cuidava bem do meu filho, da forma como a palavra dizia, então uma vida totalmente destruída. E dia 29 de setembro de 2001, eu sofri esse grave acidente. Eu gostava de dançar dança de salão. O meu apelido na Golden Cross era pé de valsa. Pé de valsa. Então, todos os bares, todas as festas, tudo meu nome já estava escrito, que fosse para pagar ou não. Tudo, e as pessoas me conheciam como pé de valsa. E 29 de setembro, então, acontece esse acidente comigo. E eu quero dizer para você uma coisa, eu perdi a perna, mas Deus restaurou a minha vida. Mas Deus restaurou a minha família. Deus restaurou o ministério que Ele tinha para fazer comigo. Deus restaurou. Restaurou. E tudo aquilo que eu deixava de fazer, tudo aquilo que eu não fazia em relação à família, em relação ao casamento, Deus mudou tudo aquilo. Tanto é que quando eu perdi a perna, as minhas irmãs foram em cima da minha esposa e falou, e aí, agora você vai se separar dele? E aí a esposa falou, não vou me separar dele, porque a primeira visita que eu fiz ele no hospital, já no dia amputado, no mesmo sábado, ele falou que a vida dele agora ia só ser para viver a palavra de Deus. Então eu acredito que realmente Deus vai mudar a vida dele. Irmãos, e agora nós vamos fazer esse ano 27 anos de casados, e 17 anos na presença do Senhor, um casamento restaurado, uma família restaurada, uma vida restaurada, e tudo isso para a glória do nome de Deus. Aleluia. Quando alguém diz, é o fim,
Deus diz, é o começo. Amém. Quando eu estava lá estirado naquele local, saindo sangue, e como eu tenho conhecimento de primeiros socorros, eu pedi para amarrarem a minha perna, eu pedi para arrumarem um carro para me levar, eu pedi para que me levasse para uma clínica, porque na época eu trabalhava na Golden Cross, e tudo que isso eu falava, Deus provia. Deus proveu uma corda lá, não sei de onde que chegou, e eu amarrei minha perna. Daqui a pouco ia passando um amigo meu, que era da Igreja Batista, que a gente já havia trabalhado junto, mas ele estava trabalhando naquele lugar. Ele falou, não, coloca ele no meu carro, não vai sujar, não importa, coloca ele no meu carro. E aí a clínica, tinha uma clínica muito próxima, porque assim, eu creio, se eu fosse esperar os bombeiros até eles chegarem, e lá na Ilha do Governador não iam fazer nada na minha perna, eu tinha que ir para o Souza Aguiar, eu creio que eu ia perder muito sangue e de repente eu não estaria aqui para estar contando essa história. E Deus proveu tudo. É verdade, Deus proverá. Deus proverá. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, Deus proverá. Então, amados, da mesma forma como Deus restaurou o meu casamento, eu creio que Deus pode restaurar o teu casamento. Eu creio que Deus pode te restaurar como pai. Eu creio que Deus pode te restaurar como filho. E eu creio que Deus pode te restaurar como marido. Quem sabe Deus colocava isso no meu coração. Tem filhos aqui que não estão falando bem com seus pais. Que alguma coisa aconteceu, ou no presente, ou no passado, alguma coisa que estreitou isso, e de repente não tem uma relação boa de filho com pai. Eu não sei, Deus sabe. Hoje, em nome de Jesus, isso é dia para isso ser curado, para isso ser mudado. Quem sabe no casamento, quem sabe a tua relação com o filho, você como pai, e algo que você fez e de repente abriu uma lacuna com teu filho, com a tua filha, eu não sei, e vocês já não se falam mais como se falavam antigamente. Eu creio que hoje é dia que Deus quer restaurar isso também. De repente com a tua esposa, eu não sei o que aconteceu, e a gente sabe que quando tem um evento desse, o diabo se levanta com uma força descomunal, né, para tentar destruir, para tentar derrubar, para tentar fazer alguma coisa, às vezes uma palavra, às vezes um gesto que você fez algo, e poxa, no teu casamento, no teu relacionamento, as coisas não andam bem. Deus está aqui e Deus também quer restaurar. Amém. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar o teu casamento. E eu quero falar então sobre isso, irmãos. Eu quero falar sobre o pai. Eu quero falar sobre o filho, e eu quero falar também sobre o marido. O chamado aqui. E é interessante que o pastor Edilson falava aqui a respeito de que é o ideal, né? Ideal, e você falou outra coisa também. O real. Eu quero dizer para você, a Bíblia, além de ser ideal, ela é o real. E o que ela fala aqui, se eu e você, se nós vivermos, meu amigo, coisas grandes acontecem nas nossas vidas. Se a gente viver isso aqui, e quando a gente olha a história desses homens, desses profetas, desses pregadores, desses homens que fizeram o que a Bíblia dizia para que eles fizessem, em todas as vezes, eles saíram vitoriosos. De todas as vezes, Deus cumpriu a promessa na vida. E nós não somos diferentes de nenhum desses homens, de maneira nenhuma. Amém, querido? Amém. Eu quero te convidar, se você trouxe a tua Bíblia, e a gente vai abrir lá no livro de Efésios, né? Efésios, capítulo 5, e aqui está a receita de bolo. Se alguém disser que não existe uma receita de bolo para o casamento, que o casamento a gente aprende no dia a dia, não, irmãos. Aqui está a receita de bolo. Sabe por quê? Foi Deus que instituiu o casamento, lá em Gênesis, quando ele diz, né, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, como é que Deus vai instituir o casamento? Como que Deus vai formar uma família? E Deus não vai dar um manual, Deus não vai dar uma receita, Deus não vai dar algo para que aquele casamento seja real, seja vitalício e seja bênção na vida dos cônjuges. E aí é o que Deus vai falar. Eu quero então que você, a partir do versículo 25, porque como é marido, então a gente vai falar de maridos e de filhos, e de pai.
Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, sendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, que ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmãos, como não tem uma fórmula para o casamento? Tem, e nós acabamos de ver. Na verdade, é que a gente não vive isso. Na verdade, é como está escrito lá em Tiago, né? Que onde ele diz, olha, não seja só ouvinte da palavra, seja praticante da palavra. Eu quero dizer uma coisa para você, essa palavra, ela só faz efeito na tua vida, oh Espírito Santo, se você praticar. Ponto. Essa palavra, ela só tem efeito na minha, na tua vida, se você praticar essa palavra, se você viver essa palavra. É isso que Deus diz o tempo todo, porque é a palavra de Deus, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E antes disso, ele fala para as mulheres, mulheres, respeitem seus maridos, porque vocês estão debaixo de uma mesma missão. Aí eu te pergunto, qual é o mais fácil? Amar como Cristo amou a igreja, ou obedecer como a igreja obedece a Cristo? Sabendo que o amor de Cristo pela igreja foi o amor sacrificial, de doação, de entrega. E aí a gente vê então, porque muitos casamentos não dão certo. Eu estou casando para ser feliz. Você está errado. Você está casando para fazer o teu cônjuge feliz. Quando a gente entende isso, o nosso casamento dá certo. Quando eu caso nessa perspectiva, que eu caso para fazer a minha esposa feliz, e quando a minha esposa casa, e ela sabe que é para mim fazer feliz, o casamento é uma realidade e o casamento acontece. Agora, quando eu caso para ser feliz, aí eu vou tratar a minha mulher não com um amor sacrificial, mas eu vou tratar a minha mulher como se ela fosse a minha empregada. Se ela fosse alguém que tem que fazer as coisas para mim, na hora que eu quero, da forma como eu quero. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós devemos amar as nossas mulheres com amor sacrificial. Irmão, sabe o que significa isso? Não vai te doer se você tiver que fazer um arroz. Não vai te doer se você tiver que fazer um feijão. Não vai te doer se você tiver que lavar o banheiro. Não vai te doer se você tem que ajudá-la. Eu passei um tempo, irmãos, eu fazia a compra com a minha esposa. Poxa, a gente ia e tal. E eu passei um tempo, depois que eu fui amputado da perna, eu
podia mais pegar peso. E o meu filho, ele tomou esse espaço meu, ia ajudar a mãe e tal. Mas eu senti uma falta, porque a gente fazia sempre isso junto, e fazer compra, e ela escolhia, eu empurrava o carrinho e tal. E de um tempo eu comecei a não fazer isso, por causa da minha deficiência. E aí, quando eu comprei o carro, aí nós voltamos a fazer compra. Então, irmãos, eu entendi. Eu não escolho nada, mas é só empurrando aquele carrinho. Irmãos, que prazer, mas qual é o prazer de poder ajudar a minha mulher, de poder estar com a minha mulher, de poder cooperar com a minha mulher? Amor sacrificial. Eu não posso pegar peso, mas eu posso empurrar um carrinho. Eu posso estar com ela. Eu posso estar com ela ali na forma. Então, irmão, o chamado é teu de ser um bom marido, de ser um marido amoroso. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com vocês. Como esposo, devo amar a Deus em primeiro lugar, porque se eu não amar Deus em primeiro lugar, de maneira nenhuma eu posso amar a minha esposa. E eu quero compartilhar a palavra aqui que está lá em Josué, que Josué, ele fala lá no 24:15, que ele diz, porém, se vós parece mal os vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhi hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, e estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Aí ele diz essa frase poderosa: glória a Deus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Deus estava presente na casa de Josué. Amém. Deus estava presente na família de Josué. Deus era o principal na vida de Josué. Então, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, como diz a palavra, e não amar o meu próximo como a mim mesmo, como eu vou amar a minha esposa? Então, maridos, nós devemos amar a Deus. Deus precisa ser o centro da nossa casa. Deus precisa ser o centro das nossas decisões, tomadas de decisões. Às vezes, já falei isso na igreja, mas eu vou repetir aqui. Eu e minha esposa, a gente não toma decisão nenhuma sem primeiro consultar a Deus. Berti, tinha que mudar de escola, vamos orar. Qualquer coisa, irmãos, orar a Deus para ver se Deus está no negócio, para ver se Deus está aprovando, para ver se Deus está dando a última palavra. Mas, então, como eu disse, como esposo, o chamado é teu, eu devo amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Quando eu faço isso, quando eu trago Deus para dentro da minha casa, para dentro do meu casamento, para dentro do meu lar, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo a minha família, eu amo a minha casa. E aí eu vou poder dizer como José disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, Jesus. Quem sabe talvez falte isso na tua casa. Quem sabe Deus não seja a primícia da tua casa. Quem sabe Deus não seja o primeiro na tua casa. Quem sabe você toma decisões e você não pede a ajuda de Deus. Eu gosto de falar, né, o lance do carro. O carro não é meu, o carro é nosso. A casa não é minha, a casa é nossa. Tudo que nós temos, a conta corrente, a minha mulher sabe minhas senhas, eu sei as senhas da minha mulher. Sabe por quê? Porque eu posso morrer a qualquer momento e minha mulher, ela precisa estar conectada em tudo que eu tenho. Em tudo que eu tenho é dela, não é só meu, é nosso. Então pode acontecer qualquer coisa comigo, a minha mulher vai saber onde tem dinheiro, como tirar o dinheiro, como agir, como... Porque eu amo a Deus em primeiro lugar, e aí eu amo a minha mulher, e eu sei que ela é alguém que Deus colocou para ficar comigo, para a gente viver até os últimos dias da nossa vida. Eu costumo falar também que tudo isso é nosso, mas é tudo emprestado, tá? Eu vou dizer uma coisa para você: sabe aquela casa bonita que você tem? Aquela casa é emprestada, tá? Foi Deus que te emprestou aquela casa. Aquele carro bonito que você tem,
Foi Deus que emprestou aquele carro para você. Tudo que nós temos, irmãos, nós vamos subir e vai ficar tudo aí. A minha aliança vai ficar aqui, a minha prótese que custa mais de quase 40 mil reais vai ficar aqui, o meu carrinho vai ficar aqui, o meu apartamento vai ficar aqui, uma casa que eu estou construindo lá em Cabo Frio vai ficar aqui, vai tudo ficar aqui. Porque tudo está emprestado. Tudo está emprestado. Então, eu quero dizer para você uma coisa, como você tem, qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua casa? Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua família? Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? O outro ponto, amar a minha esposa. Amar a minha esposa. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25 é sacrifício, irmão. É sacrificial. E agora foi quinta-feira, a gente estava falando sobre Abigail e Nabal. E a gente estava falando ali, aquele homem, e eu estava falando sobre temperamentos, irmão. Né? Deus é profundo, porque Ele coloca a mulher com temperamento e ele coloca o homem com outro temperamento. E Ele junta essas duas pessoas para viverem debaixo do mesmo teto. Às vezes um é sanguíneo, o outro é fleumático, né? O outro é aquele cara que se ira tal, e ele coloca às vezes uma mulher tranquila. Lá em casa é meio assim, minha mulher é bem tranquila e eu sou mais agitado. Mas a gente dá certo, sabe? Mas a gente, porque Deus está no controle, Deus está no comando, e Deus ele trabalha nesse temperamento. Aquilo que eu sou agitado, aquilo que eu sou meio colérico. Então, aquilo que eu sou colérico aí, minha mulher, então, quando eu sou colérico demais, a minha mulher veio, opa, peraí, vamos por aqui, tal. Quando a minha mulher está lenta demais, eu falei, não, vamos agir, a gente tem que fazer. E aí nós nos completamos, irmão. Nós nos completamos. Então, Deus faz essas coisas. Bota um colérico, e bota uma fleumática, bota um sanguíneo e um melancólico para viver debaixo do mesmo teto. E se tiver debaixo da palavra de Deus, vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus vai trabalhar tanto num temperamento como no outro. Mas aí, irmãos, por isso que eu preciso amar a minha mulher. Aquela mulher fleumática, né? Eu preciso amar ela, e ela precisa me amar, esse homem meio irritadiço, tal, e a gente se completa um com o outro. E como a gente vai fazer isso? Como eu, como homem, vou fazer isso? É um amor sacrificial, entendeu, irmãos? O outro ponto é ser provedor, irmãos. O homem é o provedor da casa, ponto. Não importa se tua mulher ganha mais do que você. Você é o provedor, você é o líder, você é o cabeça. Então você tem que trazer alimento para a sua casa, sim. Irmãos, e a gente está vivendo numa crise tremenda, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, né? E a gente sabe que às vezes o homem fica desempregado e a mulher está empregada. Às vezes o homem está empregado e a mulher está desempregada. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Eu creio que esse não era o propósito de Deus, que a mulher fosse para o mercado de trabalho. E eu quero dizer uma coisa para você. Os nossos filhos perderam muito com a necessidade da nossa mulher ir para o mercado de trabalho. Perderam muito. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas esposas são as administradoras do nosso lar. E aí, porque a gente precisa, para juntar renda, para dar uma vida melhor para os nossos filhos, e aí a gente dá mesmo, tudo que a gente pode dar, mas muitas das vezes falta a presença da mãe, falta a presença da mulher na nossa casa. E o que acontece aí, às vezes você deixa com a babá, às vezes você deixa numa creche, às vezes você deixa em todos os lugares. Se você não tiver com a tua casa firmada na rocha, irmãos, outras pessoas vão influenciar os teus filhos. Então, homem, você é o provedor, e ponto. Vai ter momento que você vai estar desempregado, legal, vai ajudar a sua esposa na casa, vai fazer coisas que ela não pode fazer porque está trabalhando, mas você nunca pode, irmãos, em nome de Jesus,
deixar que isso se prolongue e você comece a viver do trabalho da tua esposa. Porque o homem é provedor, o homem é provedor. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa a sua família. Provérbios 24, 27. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Homem, o chamado é teu. Chamou você para ser provedor da tua casa. Provedor da tua casa. Provedor da tua casa. E aí, irmãos, muitos casamentos acabam por causa disso, porque o homem não toma o lugar que é devido a ele, de ser o provedor da sua casa, de levar o alimento para a sua casa. Outro ponto, irmãos, ser carinhoso com a minha esposa. Maridos, amem suas mulheres e não tratem com amargura. Colossenses 3,19. Irmãos, nós somos razão, mulher é emoção. De repente você vai falar, pô, pastor, a gente está cansado de ouvir isso, esse texto aqui a gente já ouviu. Então, mas não importa. O que adianta você ouvir e não colocar em prática? O que adianta você ouvir e não praticar? O que adianta você ouvir e não viver? O que adianta você ouvir e entrar pelo ouvido e sair pelo outro? Não adianta nada, porque essa palavra só vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida se você colocar ela em prática. Carinhoso, irmãos. E às vezes a gente com a palavra, às vezes a gente com um gesto, às vezes a gente magoa nossas coisas. Uma palavra. Quando meu filho falou comigo, pai, eu quero casar. Eu falei para ele, glória a Deus. Eu falei para ele, agora chegou o momento de você ser feliz. Vai ser feliz. Eu abençoo o teu casamento. E um papo de homem com ele, eu falei para ele, filho, eu quero falar uma coisa para você. Tudo que você viu em mim, como pai e como marido, que não foi bom para você, deleta isso da tua vida. Leva para o teu casamento, filho. Tudo que você viu em mim, como pai e como marido, que foi relevante e que foi bom para a tua vida. Ponto. Faz isso, filho. Tudo que você viu em mim, que não foi legal, tudo que você viu em mim como pai, tudo que você viu em mim como marido, que não foi legal, deleta isso. Não leva isso para o teu casamento. Leva as coisas boas que eu vivi com a tua mãe, as coisas boas que eu vivi como pai com você. E às vezes, irmãos, a gente uma palavra, é uma palavra. Às vezes é o tom da palavra, né? Porque homem, irmãos, homem, ele é, como eu disse, a mulher é emoção, mas o homem é razão. E às vezes uma palavra. E outra coisa, irmãos, às vezes a pessoa fica semanas sem se falar. A Bíblia condena isso, porque diz que nem a tua oração sobe. Se você ficar muito tempo, se você for deitar com a tua mulher, bicudo, um para um lado e um para o outro, se você é um homem de oração, a Bíblia diz que nem tua oração vai subir, porque você tem que se apaziguar antes mesmo de dormir. E quantas vezes nós como marido não amamos a nossa mulher dessa maneira, que a gente fala uma coisa, dá uma palavra ríspida, fala alguma coisa e não quer nem saber, vai dormir do jeito que está, e às vezes passa semanas sem falar com a nossa esposa, semanas sem falar com a nossa mulher. Irmãos, está errado isso. Ser carinhoso com a minha esposa. Maridos, amem as mulheres e não tratem com amargura. Sabe? E às vezes a gente erra nisso, irmãos. Eu errei muito nisso. Eu errei tanto nisso que a minha mulher já estava pronta para se separar de mim. Se Deus não tivesse me tocado, o meu casamento já não existia há muito tempo. Então, irmãos, homem, o chamado é teu. Como você tem tratado a sua mulher? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem falado com ela? Quando você erra, você pede perdão? Quando você erra, você se conserta? Quando você erra, você reconhece que errou e fala, meu amor, me perdoa por essa palavra, me perdoa da forma como eu falei com você, me perdoa. E às vezes a gente é turrão, né? Falei mesmo, falei, pronto, acabou. Mas essa não é a atitude certa. Não tratem as suas mulheres com amargura.
Mulher é emoção, e mulher vai acumulando aquela coisa, aquelas palavras, que você falou, que você magoou, E isso pode acontecer o quê, irmãos? Se transformar em doenças o quê? Psicossomáticas. Palavras mal direcionadas. Então, como você tem tratado a sua esposa? Que marido você tem sido? Como você tem tratado o teu cônjuge? Será que é com amor sacrificial? Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus separou esses dias aqui para nós sermos confrontados. Senão não vai valer a pena. Se eu não sair daqui mudado, não vai valer a pena estar aqui todos esses dias, porque Deus nos trouxe aqui para nos confrontar. Ser confrontados, não pelos ministrantes, mas pela própria palavra do Senhor. Tratar a minha esposa com sabedoria e respeito. 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vigia aí, irmão, da forma como você fala com a sua mulher. Vigia aí da forma como você trata a sua mulher. Vigia aí da forma como você se relaciona com ela. Porque se você se relacionar bravamente, com palavras que vai magoar o coração da sua mulher, e se você não pedir perdão, e se você não se consertar, as tuas orações, elas não vão chegar até o trono. Ok, queridos? Como esposos. E aí eu coloquei também como pai. E aí, que pai você tem sido? O que você tem sido como pai? Como você tem se colocado como pai do teu filho? Eu ia até trazer um livro que eu dei para o meu filho, quando meu filho entrou na área, na época da puberdade, saindo da fase, indo para a pré-adolescência, né? E aí eu comprei um livro para ele, meu filho está aqui, tudo que ia acontecer no corpo dele. Porque eu não queria que ninguém de fora falasse nada para ele. Então eu li o livro, eu falei, caramba, esse livro é bacana. Livro, conteúdo da palavra de Deus, e falando as mudanças que iam acontecer na vida do meu filho. Da puberdade, nascimento de pelo, tudo que vai começar nessa fase. Eu dei um livro para ele. Sabe por quê? Porque eu não queria que ninguém de fora ensinasse para o meu filho que é dever meu ensinar. Nós estamos sendo bombardeados aí, irmãos, pelas escolas, ensinando que as crianças, elas não nascem nem menino nem menina. Depois elas que vão escolher. E aí a gente está vendo aí a desgraça que está acontecendo. Um monte de meninos virando meninas. E um monte de meninas virando meninos. Por quê? Porque essa ideia aí que está entrando na mente das crianças, o que está falando? Você pode ser o que você quiser. E quando cabe ao pai e à mãe orientar os nossos filhos a respeito de sexo, a respeito de tudo, irmãos, a respeito de tudo, mas principalmente, queridos, que a gente precisa orientar é a respeito de Deus. Por isso que eu coloquei aqui, como pai, devo ensinar meu filho nos caminhos de Deus. E Deuteronômio vai falar sobre isso, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado, em casa quando estiver andando, pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Às vezes a gente quer que nosso filho vá para a escola dominical, mas a gente não quer ir. Ah não, meu filho vai para a igreja. Cara, mas é você que tem que ir, é você que tem que ser o exemplo, é você que tem que mostrar para o teu filho. Como é que eu quero que o meu filho leia a palavra se eu não leio? Como é que eu quero que meu filho ore se eu não oro? Como é que eu quero que o meu filho vá para a igreja e eu não vou para a igreja? É você. Homem, o chamado é teu. Educa a criança no caminho que deve andar, para depois, mais tarde, ela não se desviar do caminho. E nós, como homens, muitas das vezes temos falhado nisso. Mostrar quem é Deus, mostrar quem é Jesus.
mostrar o caminho, orientação. Se você não orientar, outros de fora vai orientar. O islamismo vai orientar, né? Esse que crê na Jeová vai orientar. O outro, esse que acredita na reencarnação, Espiritismo vai orientar. Se teu filho não tiver uma base, se ele crescer sem base de conhecimento da palavra de Deus, na fase adulta ele vai ser, ou na fase adolescente, ele vai ser uma presa fácil para qualquer tipo de religião dessa aí, que não adora o verdadeiro Deus, influenciar o teu filho. Então, irmãos, como é que está o teu relacionamento com o teu filho? Eu tenho uma Bíblia até hoje lá, eu vou, porque é o que a gente vive, não é o que a gente fala. Depois que eu voltei para os caminhos do Senhor, comprei uma Bíblia ilustrada para o meu filho, e toda noite eu lia para o meu filho. Quando não lia eu, lia minha esposa. A Bíblia está lá. Meu filho está aí, louvado seja Deus, na presença do Senhor. Meu filho está casado, glória a Deus, na presença do Senhor. Então, irmãos, depois a gente vai ler aqui que isso daqui é graça, isso aqui, Deus se alegra com isso. Devemos educar com amor, né? Às vezes a gente quer educar. Eu não estou falando que você não deve disciplinar o seu filho, mas a disciplina deve ser o último recurso que você possa usar. É tudo no papo, é tudo. Está aí meu filho. Está aí meu filho, eu vou falar. O meu filho eu só levantei a mão para o meu filho uma vez só. Acabou. Foi necessário. Mas depois disso é só diálogo, só papo. Incentivar o teu filho. Às vezes a gente fala, pô, esse cara não vai dar para nada, pô, esse cara não sabe nada, pô, esse cara é um burro, pô, esse cara... Irmão, em nome de Jesus, palavras que edificam. E aí, campeão? Sempre falava com meu filho. E aí, campeão? E aí? Pô, pai, tirei nota, pô, coloca aí, coisa aí, essa nota bonita aí, o boletim. Incentivar, levantar a moral. O Herbert começou a fazer faculdade de informática, ele é formado em TI. E aí, ele começou a estudar, fazer a faculdade, e ele estava, já estava naquela fase de 18 anos, tal, e falando, pô, pai, eu tenho que trabalhar, pai, eu quero ter meu dinheiro, eu já estava namorando. Eu falei, calma, cara, pô, a gente te dá uma mesada aí e tal. Não, pai, mas eu tenho que ter meu dinheiro, meu. Pô, não, eu boto currículo, não sei o quê. Eu falei, calma, filho, calma. Na hora certa, Deus vai abrir uma porta para você. E no meu sonho de pai, eu queria que ele fosse militar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu coloquei ele nos melhores cursos para fazer preparatório. E só, falo, pô, tem alguma coisa errada aí, esse moleque não passa, tá mandaré, não sei o quê, tem alguma coisa errada aí. Até um dia que ele chegou para mim e falou, pai, eu não quero ser militar. Eu falei, amém, glória a Deus, a vida é sua, você não pode viver o meu sonho. O que você quer ser? Pai, eu quero trabalhar com informática, quero ir para a área de informática, quero ir para a área de TI, eu quero ser o cara da informática, tal. Eu falei, o que está faltando? Pai, tem a faculdade. Quanto que é a faculdade? É X. Eu falei, e aí? Qual o problema? Não, pai, vou pagar a faculdade, nós vamos pagar para você. É isso que eu estou falando. O pai e a mãe trabalham para isso, para dar os bons estudos, boas coisas para o filho. Mas Deus não pode faltar na presença e no ensinamento do nosso filho. Amém. Tem que ser bom o que faz. E aí, irmãos, não é aqui para cantar vitória, não. Começou a fazer a faculdade. No segundo semestre, foi fazer um teste. Pô, pai, então um teste aí, com uma empresa aí que trabalha com, depois, se você quiser conversar com ele, né, o papo é lá com Israel. Ele fala com o pessoal de Israel, telefone e tal. Porque os equipamentos é tudo de Israel, de segurança de rede. Aí o que acontece? No primeiro semestre, pô, pai, não sei o que, pintou aí essa vaga. Eu falei, vai que é tua, Tafarel. Ora ao Senhor, coloca diante de Deus e vai. Irmãos, glória a Deus, foi lá, fez a prova. Tinha pessoas que estavam mais graduadas do que ele, estavam fazendo mais em outras, na mesma área de informática, mas
níveis maiores. Pô, esse cara aí passa lá, passando, bacana. E o gerente falou, eu quero que você trabalhe comigo. Glória a Deus. Então, no segundo semestre, irmãos, da faculdade dele, ele já estava fazendo um estágio. Pô, ele estava ganhando tipo um salário que eu já falo, caramba, daqui a pouco esse moleque vai estar ganhando mais do que eu. Pô, vai começar a ganhar mais vantagem do que eu. E antes de terminar a faculdade, irmãos, o Herbert, ele foi então efetivado no Glória a Deus. Mas Deus, porque está com Deus, porque as coisas de Deus, porque o foco está em Deus, porque a minha família serve ao Senhor, porque a gente está focado no Senhor. E como o pastor Lenilson falou aqui, ele queria mergulhar, mas ele não tinha dinheiro, e agora hoje ele recebe para mergulhar, e é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, não tem outra maneira. Aquilo que ele promete, ele cumpre, é a palavra do Senhor. Se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Malaquias Deus fala, fazei prova de mim. Só Deus pode falar isso, mais ninguém. E aí, irmãos, é o que eu queria falar, colhe os frutos do meu chamado como pai, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Amém, Jesus. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E como filhos, como tem muitos jovens aqui, a palavra é clara, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. O que é isso? A gente costuma falar que a gente deve dar honra a quem tem honra. Qual é a pessoa, depois de Deus, que mais tem honra nas nossas vidas, se não for os nossos pais? Que nos ensinaram, que nos educaram, que abriram mão de fazer muitas coisas. Irmãos, eu abri mão de fazer muitas coisas, eu e minha esposa, para investir na vida do meu filho. Mas não só na vida profissional, na vida educacional, mas principalmente na vida dele com Deus, o relacionamento com Deus. Então, honra teu pai e tua mãe. Mesmo que você se case um dia, claro, você vai ter a tua família, agora a tua esposa, agora é a tua família, é a tua casa. Mas nunca esqueça dos seus pais. Mas nunca esqueça dos seus pais. Temos experiência aqui, né? Posso até falar, o pastor Arquimedes agora passou uma temporada com o pai dele, eu passei uma temporada com a minha mãe na minha casa, eu passei uma temporada com o meu sogro, se converteu na minha casa, louvado seja Deus, hoje dorme no Senhor, agora eu estou com minha sogra, porque nós precisamos honrar essas pessoas foram importantes nas nossas vidas, foi importante na vida da minha mulher, foi importante na minha vida, e a gente precisa honrar essas pessoas. Quem viu um vídeo aí que alguém deixou uma senhora de idade na porta de um asilo, de um lugar, mas ela não tinha dinheiro para estar ali? Não sei quem deixou, não sei se foi o filho, não sei se foi o genro, não sei quem mais deixou. Irmãos, filhos, honrem seus pais, honrem suas mães, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Amém. É a palavra do Senhor. Então, queridos, homem, o chamado é teu. Está escrito na palavra. Eu apenas trouxe uma breve reflexão. E eu creio, irmãos, eu creio que Deus já começou a falar com você, que Deus tem falado com você. E eu creio que as coisas que precisam ser mudadas na tua vida, Deus quer fazer isso nesses dias. Deus quer te fazer homem, entendendo o seu chamado dentro da tua casa, com relação ao teu filho, com relação à tua esposa e com relação aos teus pais. Amém? Pode. Amém.